Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Gente, meu desafio aqui é conseguir, dividir a atenção com vocês entre o almoço e a cerveja. Então, é um desafio grande. A ideia é falar um pouquinho sobre Facebook, Instagram Ads, dividir um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho com comunicação e marketing digital desde o início dos anos 2000. Comecei trabalhando em agência, passei por departamento de marketing, passei por veículo e empreendi nos últimos 10 anos. Primeiro com 2 agências e hoje eu tenho uma consultoria que trabalha em parceria com outras agências e departamento de marketing, gerando melhoria de performance, estruturação de processo e, obviamente, trabalhando performance dos anúncios, das estratégias de marketing e mídias sociais. A ideia é dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. Para a gente já fazer uma interaçãozinha básica, eu sempre gosto de, nessa primeira apresentação, usar um recurso que é a tag de nome do Instagram. O Instagram tem investido bastante na popularização dela. Todo mundo sabe o que é isso, gente? Esse quadradinho que está do lado direito aí? Sim? Os celulares que estão levantados aí é um sim? Não? Se vocês forem no Instagram de vocês, naquela parte de procurar pessoas, onde tem um search, se vocês olharem do lado direito, vai ter um quadradinho lá, que se parece bastante com essa tag. Ele vai abrir uma área da sua câmera para tirar uma foto da tag. Vejam aí se vocês acham isso. Abram o Instagram aí. Alguém conseguiu? Está seguindo? Tem que ter um pouquinho perto. Tentem, vejam para lá, vejam para cá. Alguém já tinha usado esse recurso? Sim, não. E aí, gostaram? Além, obviamente, de vocês conseguirem me seguir, pensando nos clientes de vocês aí. Alguém atende cliente de varejo aí? Varejo físico? Sim, lojas. Vocês veem alguma possibilidade de usar isso pensando numa loja? Sim. A ideia da tag de nome, basicamente, é conseguir levar uma conexão do mundo físico para o mundo digital. Então, qualquer coisa que permita tirar uma foto, seja um cartão, seja um produto, seja uma tagzinha de um produto ali ou de um e-commerce que chegou para a pessoa, a caixinha é uma possibilidade de brincar e de atrair mais alguns seguidores. Alguém aí tem cliente que pede seguidores? Cliente que fala assim, eu preciso aumentar a minha quantidade de seguidores. Vocês nunca ouviram essa frase, né? E o que vocês fazem? Chorar é um caminho. Esse talvez seja um caminhozinho aí para brincar. Eu tenho um cliente que é um estúdio de design, que a gente começou a fazer, criamos um carimbinho, o investimento foi de R$23 para fazer um carimbo, e todo o produto na parte de baixo ali, produto de marcenaria, a gente vai lá e carimba. Isso nos últimos meses tem aumentado consideravelmente, porque cada nova venda é uma possibilidade de um seguidor, além de ser uma venda. E investimentos foram fantásticos, R$23 numa gráfica expressa para fazer um carimbinho. Então, uma possibilidadezinha aí. Legal isso? Sim? Então, beleza. Acredito que alguns desses dados sejam comuns para vocês, mas só para a gente tentar contextualizar. Hoje, quando a gente fala de Facebook, Instagram e mídias sociais, a gente tem uma oportunidade enorme de falar com a galera. No Brasil, são 140 milhões de usuários de alguma mídia social. O que vocês acham desse número, gente? Pouco? Muito? Isso é um não ou um sim? Ou é um não? Tanto faz. Alguém sabe quantos brasileiros nós somos, gente? 210 milhões. Quantos estão na internet, vocês sabem? 170? Não, um pouquinho menos ainda. Um pouquinho mais. 149 milhões de brasileiros usando a internet, 140 usam alguma mídia social. Temos uma oportunidadezinha de um pequeno público de falar com essa galera, sim ou não? Fácil falar com todo mundo? Não, né? A gente consegue, em geral, falar com a maioria dessa galera? Não, né? Principalmente porque cada vez
a gente tem menos alcance dentro das plataformas, né? Foi o tempo que adiantava simplesmente fazer publicação, foi o tempo que adiantava simplesmente, né, ir lá e colocar um postzinho no Facebook ou no Instagram. Quando a gente fala de Facebook, estamos falando de 1 a 2% de alcance orgânico, Instagram 20 a 30% ali de entrega. Embora o Instagram não limite necessariamente a entrega do conteúdo, né? Como o conteúdo fica lá embaixo na timeline, ele não chega para boa parte das pessoas. Se a gente inverter o número, quer dizer que todos os conteúdos lindos e maravilhosos que a gente produz no Instagram, quem faz gestão de canal aí que produz conteúdo? Os conteúdos de vocês, né, que dá quase nada de trabalho para fazer, 70% do público não vê o que você produz. Quando a gente fala de Facebook, 99% da audiência da página não vê o que a gente produz. Ou seja, produzir conteúdo sem investir não serve para nada hoje em dia, não é? Eu costumo brincar que quem vive de orgânico é a Bela Gil, né? Sua marca tem que investir, a marca do seu cliente tem que investir, né? A gente precisa ter investimento em toda a produção de conteúdo para ele fazer sentido. Produzir conteúdo é muito caro, dá trabalho, né? Gera um esforço enorme para a agência, para o cliente, aprovação, buscar a pauta, para fazer um monte de coisa legal, para ele chegar para um volume muito pequeno de pessoas. Sim ou não, gente? Conteúdo brota aí, 15 minutos todo dia a gente tem um conteúdo brotando. A gente tem que tentar valorizar esse conteúdo da melhor forma e daí por isso a gente precisa investir. E o tempo de vida desse conteúdo chega para 1% só do público. Quando a gente fala de Facebook, 3 horas esse conteúdo morreu. Quando a gente fala de Instagram, com sorte ele dura 24 horas. Então, todo dia a gente tem uma batalha nova ali, então precisa investir. Para quem faz gestão de canais, vocês investem nos posts, gente? Sim? Em todos? Não? Por que não? Não? E aí, aqueles que você não investiu? E daí que você vai colocar na ponta do lápis, às vezes, a quantidade de pessoas que viu, esse conteúdo ficou muito caro pelo custo de pessoas, não é? Costumo dizer, hoje em dia, para a gente tentar capilarizar melhor esse conteúdo, né, 100% dos posts deveriam receber investimento. Nem que seja R$1 no post é melhor do que não colocar nada. Se a gente vai lá, pega lá 10, 20, 30, 50 reais, dependendo da verba do cliente, e depois você tem mais 4, 5 posts na semana que não receberam um puto de grana. E daí, o custo que ele gerou, em geral, o trabalho que ele gerou para fazer é muito semelhante. Todo post você vai ter que dedicar hora de redação, hora de edição de imagem, e não necessariamente ele vai chegar para um volume considerável de pessoas. Então, nem que seja um pouquinho, deveria investir em todos os posts. Faz sentido isso para vocês, gente? Se a gente fizer lá um resgate à propaganda tradicional lá, tudo que era produzido pela agência recebia investimento. Eu precisava estar colocando lá, e isso era normalmente balizado. Você fazia uma peça de vídeo que ia ser veiculada com R$500 mil lá, você não ia gastar mais do que 10, 20, 30 mil reais para conseguir valer a pena a produção versus veiculação. Hoje, com o social, muitas vezes com o online, a gente gasta uma puta grana com produção e na hora de veicular, às vezes veicula com muito pouco ou veicula com nada. Então, para valer a pena hoje toda essa produção, nem que seja um pouquinho de grana, a gente deveria estar colocando ali, até para conseguir escalar e mostrar para o cliente que, olha, vale a pena todo esse conteúdo que a gente está produzindo. Faz sentido isso para vocês? Sim? Não? Talvez? Além das gestões de conteúdo, acredito que boa parte de vocês devam fazer investimento para captação de lead, para levar tráfego para o site. Sim? Beleza. Isso leva a gente a pensar que post patrocinado é só um dos formatos de Facebook e Instagram. Sim? Quem aí opera a ferramenta, coloca a mão na massa hoje em gestão de anúncios? Alguns ali. Hoje, o cenário de possibilidades de anúncio para Facebook e Instagram é mais ou menos esse aqui.
dado suas variações ali de amostra que você esteja, né? Para boa parte do público a gente tem variações de formatos que estão sendo disponíveis, tá? Mas o post patrocinado é só um dos formatinhos de possibilidades, né? A gente tem ainda o formato de promover página, tem o formato de tráfego, formato de lead, aumentar reconhecimento de marca, gerar cadastro para o negócio. Tá? A gente tem uma possibilidade enorme ali para cada objetivo de marketing, para cada objetivo de negócio, para cada objetivo do cliente. A gente poderia estar utilizando um formato específico de anúncio dentro do universo Facebook e Instagram. Sim? Para boa parte das pessoas, hoje, quando a gente abre lá a ferramenta de Facebook ou Instagram, quando abre o gerenciador de negócio lá, que a gente precisa fazer um anúncio, é uma telinha como essa aí que nós vemos, sim? E daí a gente tem algumas possibilidades ali, pensando no formato de tráfego, que é o que alguns falaram. Eu vou ali, eu tenho as opções, né, de criar um teste AB, que a gente vai falar logo mais ali. Pensando daquela galera que está na internet lá, que a gente falou de 140 milhões de pessoas, hoje, dentro da possibilidade de anúncio para o Facebook, nós temos 130 milhões de pessoas. Tá bom esse público aí, gente? Vale a pena fazer uma campanha rodando por 130 milhões de pessoas? Não, né? Deveria ter minimamente lá minha definição de público-alvo ali. Para quem já faz anúncio, normalmente, pensem aí, vamos fazer um desafiozinho, uma brincadeira, em um público específico aí para a gente utilizar e ver as possibilidades. Aí, voluntários, para a gente fazer um teste. Deixa eu levar até aí. Quais são as segmentações que você normalmente utiliza? Eu geralmente uso o lookalike, né? Eu importo uma base e a partir daquilo eu trabalho. Mas eu também gosto bastante de usar de interesses. Eu acho que dependendo do serviço, principalmente B2C, pode ser bem legal. Principalmente aplicado à moda, estilo de vida, enfim. Você tem cliente de moda que normalmente você atende? Tá. Vamos fazer um exemplozinho ali de moda. Digamos, era varejo físico ou online? Online. Tá. Digamos aí, então, que eu tenha um público de moda para trabalhar 18 a 65 anos? Sim. Tá. Vale a pena, será, a gente pensar numa segmentação de 18 a 65? Tem um microfone aqui? Qual que é a grande questão, né? Embora muitas vezes a gente tenha públicos bem abrangentes, né? Se a gente faz, às vezes, uma comunicação um pouco mais direcionada, né? Ao invés de eu fazer uma campanha de 18 a 65, eu pensar em 2, 3, 4 campanhas, e daí colocar lá uma campanha para mulheres de 18 a 30 anos, com um criativo que ela se identifique mais de 18 a 30 anos, né? Uma outra de 30 a 45, uma outra 45 a 65, normalmente isso tem bem mais chance ali. É óbvio que vale a pena o teste, né, porque a gente aumenta o trabalho, mas na maioria das vezes faz bastante sentido aí a gente tentar fragmentar essa audiência até para ver diminuição de custo por clique, aumento de resultado. Sim? Faz todo sentido. Tá. Estava dando um treinamento hoje de manhã e daí era justamente esse a questão. Era uma influenciadora que estava dentro da turma, uma influenciadora um pouquinho mais sênior, falando de moda para o público 45+. Ela estava com uma segmentação de 18 a 65. Falei, puta, provavelmente você está perdendo muita coisa, trazendo gente que não faz sentido com uma segmentação muito distorcida. Pegar ali um público de 18 a 30 anos, é o público entrante ali. Facebook e Instagram ali, 58 milhões de homens e mulheres. Se eu pegar para mulheres só, isso já deve resolver uma parte interessante aí. Hoje, o que é bastante comum também a gente vê que muitos varejos online, quando vão pensar em vender, vai lá e fala assim, se eu sou e-commerce, eu posso vender para o Brasil inteiro.
Daí, na hora que a gente coloca o Brasil inteiro, eventualmente eu tenho um pouco mais de dificuldade para falar com alguns públicos locais. Às vezes eu vou estar gerando uma venda que pode gerar um problema para mim. A gente tem logística reversa. Eu fui lá, vendi uma blusinha de R$ 59, mandei lá para Salvador, eventualmente teve que trocar, vou ter que arcar com o custo de trazer essa blusinha de volta. Às vezes não faz sentido o custo que eu gerei para ir e voltar. Além do que tem uma questão que hoje boa parte das vendas de e-commerce estão concentradas no Sudeste, boa parte da densidade demográfica também está, muitas vezes numa segmentação como essa, vale a pena fazer um público só de Sudeste, um outro público para o Brasil inteiro, e daí fazer alguns recortes. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim? Vocês costumam fazer testes como esse quando vocês estão pensando em campanha? De região, idade? Sim? Então, falando de Sudeste ali, né? São Paulo. Daí eu tenho a opção de cidade, e se ele me deixar estado, vou colocar principal região metropolitana aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. E Espírito Santo. De 29 eu cortei para 10 milhões de mulheres ali em 3 estados, considerando que nós temos muito mais de 20 ali, ainda tem um público considerável ali para trabalhar. Quando a gente fala dessa plataforma, o gerenciador de anúncios do Facebook, ele é bastante intuitivo ali, e ele já dá um sinalzinho verde para a gente de se eu estou amplo demais ou específico demais ali. Esse normalmente é uma dica bacana para se pensar. Pensando que eu gostaria de falar com mulheres que se interessam por moda, moda pode ser um interesse interessante, sim? Ponto importante aqui, quando a gente está falando das segmentações do universo Facebook, né, de interesses, o que ele está lendo de informação para ele saber que essa potencial cliente do meu cliente se interessa por moda, gente? Engajamento. O que ele vai considerar como engajamento? Um minutinho. Engajamento, o que ele considera como engajamento? Curtida, comentário, compartilhamento, mensagem direta, assistir o vídeo, tempo de vídeo que você está assistindo. Sim, isso aqui considerando Facebook e Instagram, né? Eu estou considerando os dois. Tudo isso, né, tem de informação. E um outro ponto legal, quando a gente busca tá entendendo a busca dele por interesse, as duas demais plataformas dentro do universo Facebook, que muitas vezes a gente não dá bola para ela, também estão contando, né? Facebook, além de ser dono do Facebook e dono do Instagram, ele é dono de mais 2 outras plataforminhas. Quais são, gente? WhatsApp e Messenger, né? Tudo que a gente curte, comenta, compartilha, escreve no Facebook, tudo que a gente curte e comenta no Instagram, tudo que a gente escreve no WhatsApp, tudo que a gente escreve no Messenger, está virando segmentação aqui. Então, um ponto importante, diferente de quando a gente está pensando, por exemplo, numa segmentação de AdWords, que a gente está falando de palavras-chave, né, que a pessoa foi lá e procurou por uma blusa, procurou por um vestido, nesse nosso caso de moda, basta ela estar falando no dia a dia dela de, quero comprar uma blusinha, isso já é um potencial interesse relacionado à moda. Sim, mandou lá o texto no WhatsApp ou fez aquele clássico lá, amiga, estou querendo comprar uma blusinha, você tem alguma indicação? Mandou o áudio de Zap, isso já virou segmentação ali. Sim? O que você recomenda quanto aos interesses? A gente colocar o mínimo ou o máximo? Coloca 1 ou 10? O que
Você recomendaria? Em geral, hoje, o que a própria plataforma do Facebook e Instagram recomenda, né, é pensar numa segmentação média inicial, né, de pelo menos 4 a 10 interesses, tá, e ver o quanto que isso gera de variação, tá, de 4 a 10. Tá, mínimo 4. É óbvio que pode ter casos muito específicos, né, que você vai trabalhar com menos que isso. Mas, na maioria das vezes, 4 a 10 você já tem uma segmentação interessante, porque é ou, né? Então, é ou uma coisa, ou outra, ou outra, ou outra. E um ponto interessante, se eu colocar aqui, por exemplo, né, moda, eu estou falando de 1,9 milhões daquelas 10 que se interessam por moda. Se eu for lá por compras em moda, vestuário, acessórios de moda, ali eu fui para 8,7 milhões. Ele é espertinho, conforme eu coloco uma, ele vai me sugerindo ali. Vou colocar aqui uma outra, fashion blog ali. Não mudou nada. Eu já tinha colocado acessórios de moda, compras de moda, moda e vestuário, coloquei mais uma que é fashion blog, ele não mudou nada. Ou seja, que provavelmente quem se interessa por fashion blog também se interessa por todas essas coisas. Na maioria das vezes, começou a colocar 4, 5, 6, esse número não mudou, já é um ponto de, beleza, tá legal ali. Porém, né, qual que era o investimento médio lá do cliente de moda que você deu exemplo inicial? Qual que era o investimento médio? Você lembra? 2 mil por mês? Vamos colocar lá, orçamento vitalício até o final do próximo mês, R$2.000 ali. Estou falando de um universo de 8,7 milhões de pessoas, que meu alcance potencial é baixíssimo aqui, né? Porque existe uma competitividade alta, provavelmente, né? E a minha verba perante esse universo, ela é pequena. Eu vou acabar tendo uma performance talvez não tão boa, porque eu ainda estou falando de um público muito abrangente, né? Aqui, num cenário como esse, não adianta eu ficar colocando mais segmentações lá, porque eu ainda vou estar só abrindo o meu público e diminuindo a minha qualidade ali de conversão. Tem um pontinho mágico dessa história que eu normalmente recomendo a galera usar, né, é que toda vez que você for fazer uma segmentação, principalmente se você não tiver uma verba lá gigantesca, e for fazer uma segmentação nível cidade ou nível estado, use ou procure sempre usar o limitador de público ali. Quando eu falo limitar público, eu estou criando um recorte dentro desse público de 8,7 milhões ali. Estou falando, olha, eu quero todo mundo que se interessa por moda e se interessa por determinada coisa. Na maioria das vezes, boa parte das segmentações interessantes aí, que eu consigo ter um pouco mais de qualidade, eu consigo fazer isso criando um público um pouco mais abrangente, com base em interesse, e criando alguns recortes ali. Até pouco tempo atrás, né, até o ano passado, a gente tinha uma possibilidade de recortar esse público que era bem legal, que a gente conseguia trabalhar com renda das pessoas. Então, conseguia falar com pessoas de 3 a 4, 5 a 6, 10 a 20 mil reais por mês. Hoje, a gente já não tem mais esse tipo de segmentação. Facebook, desde o ano passado, por causa de todas aquelas questões com a Cambridge Analytics, né, eles fecharam a parceria que eles tinham com o Serasa, mas, mesmo assim, hoje, a gente ainda consegue criar algumas possibilidades ali. Digamos que eu queira falar com um público que tem um ticket um pouco maior, eu posso usar pessoas que fazem viagens internacionais frequentemente. Isso automaticamente já eleva meu potencial de compra ali. Uma pessoa que, em geral, ela fez uma viagem internacional nos últimos 6 meses, provavelmente ela tem um poder aquisitivo um pouco maior do que qualquer pessoa que passou aqui na Oscar Freire e falou assim, gosto de moda. Sim? E aquele meu público de 8,7 milhões, ele já recortou para 1,6, e agora eu tenho
um pouco mais de qualidade nesse público. Em geral, isso melhora muito qualquer tipo de segmentação que a gente use, dado demográfico no Facebook. Quando eu incluo um determinado comportamento, isso tende a melhorar bastante os meus resultados. Tá? E é uma forma da gente qualificar a nossa base ali. Ou eu poderia fazer o contrário. Eu quero falar só com o público mais na base da pirâmide, uma galera mais C e D ali. Ao invés de eu colocar para limitar, eu posso falar para excluir, e daí excluir pessoas que fazem viagens internacionais. Consequentemente, eu já estou falando com um público que, teoricamente, tem poder aquisitivo um pouco menor. Mesmo assim, eu ainda estou com uma capilaridade, né, dentro desse meu alcance ali, baixa. Eu poderia pensar numa outra limitação ali. Então, digamos que eu queira falar com mulheres que se interessam por vestuário, fazem viagem internacional e que sejam declaradamente solteiras ali. E agora, minha segmentação começou a ficar muito mais interessante ali. Estou falando com um público que eu realmente posso alcançar, minha chance de ter frequência dentro dessa base é melhor e, consequentemente, gerar melhores resultados. Faz sentido isso para vocês, gente? Principalmente na parte de comportamento, normalmente é um recorte bem interessante para fazer segmentações e pensar que tudo que a gente faz dentro do universo Facebook vira uma possibilidade de segmentação, a gente tem uma explosão de possibilidades ali. Já fiz segmentações para mulheres de 20 a 30 anos que terminaram o relacionamento nos últimos 30 dias. Para vender o quê? Traga o seu amor de volta, né? Poderia ser. Não, mas era melhor que trazer o amor de volta, era chocolate mesmo. Melhor que isso só se fosse saber o período de TPM, né? Aí vendia mais ainda chocolate. Por que eu brinquei com essa lógica de chocolate? Esse é um caso real de um cliente que a gente fazia campanha para vender chocolate o ano inteiro. Todos os resultados aqui funcionam através de leilão. Quanto maior a competitividade, maior o meu custo por resultado. Chegava período de Páscoa, tinha uma competitividade muito grande com os grandes varejistas. Uma Americana, um Walmart, um Submarino, entulhando grana em todas as segmentações relacionadas a chocolate. Então, o que a gente fazia? Tirava o pé das segmentações baseadas em chocolate e usava segmentações alternativas para diminuir o custo por resultado. Isso jogava lá para baixo os nossos valores e a gente conseguia manter a meta do cliente. Isso serve para qualquer coisa, né? Se você estiver falando Dia dos Pais, Dia das Mães, qualquer coisa que vá usar uma segmentação como essa, se você vai pensando em segmentações alternativas, já é um resultado legal. Legal isso aqui, gente? Sim? Pegar um outro exemplinho para a gente pensar em segmentações alternativas. Existe uma área dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, que é uma coisa chamada Audience Insights, que ele traz informações sobre a audiência, e daí eu posso pegar um público que eu conheça, que seja uma base de página de Facebook, um público personalizado do Facebook, ou até mesmo a audiência de um determinado país, no nosso caso, o Brasil. Alguém já ouviu falar disso? Sim? Já usaram? Vou pegar aqui um exemplinho. Eu posso pegar pessoas conectadas à minha página, por exemplo, e entender qual é o comportamento do público dessa minha página. Por padrão, na maioria das vezes, quando a gente coloca aqui uma determinada página, ele vai trazer como Estados Unidos. Então, a gente troca de Estados Unidos para Brasil ali. E vou pegar pessoas conectadas à página de um tal de Fernando ali. Ele está dizendo que na minha página de Facebook tem lá algo próximo de 15 mil pessoas no Brasil, que prioritariamente elas são mulheres, uma faixa menor de homens. 70% são mulheres na minha página, sendo que a média do Facebook é 54% mulheres. Ele me traz alguns dados aqui das faixas, o que tem mais clarinho ali atrás
é a base do Facebook, aqui a minha base, né, as cores mais vivas, e onde eu tenho maior força ali dentro da minha base. Tá? Então, arquitetura, engenharia, artes, entretenimento. Normalmente essa é uma forma legal de entender o nosso público, ou o público do nosso cliente. E, além disso, ele traz os interesses dessas pessoas que curtem uma determinada página. Então, as pessoas que curtem a minha página, em geral, também curtem a página da Ipsos Brasil, né? Curtem lá a página da Editora Brasil, Mercantil, Vai, o Banco 24 Horas, sites sobre computadores curtem lá a página da HostGator e mais um monte de coisinhas ali. Em geral, é uma forma da gente tentar entender um determinado público para começar a validar se realmente a base do cliente é qualificada ou pensar em segmentações alternativas. Vou pegar um exemplo que eu já fiz ali, vou tirar a minha página e vou colocar brasileiros. A gente tem algo próximo a 100 milhões de pessoas, e daí vou colocar que se interessam por um tal de Neymar e Neymar Júnior ali. Já ouviram falar desse jovem aí, gente? No Brasil, hoje, tem 10 milhões a 15 milhões de pessoas, né? Ou seja, 10% da população de internet do Brasil se interessa por esse tal de Neymar. Aí, já trabalhei num projeto onde a gente fazia, dentre outras coisas, a gente tinha campanhas para divulgar e vender os produtos licenciados do Neymar. Então, tinha lá relógio, corrente, tinha um monte de coisa. Quando a gente fala de segmentações com termos muito populares, a questão é que tem um monte de gente usando. Então, qualquer ser humaninho que começa a fazer anúncio no Facebook ou no Instagram, que quer falar de futebol, o cara vai lá e escreve Neymar na segmentação dele. O cara quer falar de produtos para o homem, ele vai lá e coloca Neymar. Tudo que é muito popular, tem muita gente usando mal a segmentação. Então, Neymar, Taylor Swift, Bruna Marquezine, Cristiano Ronaldo, esse tipo de coisa que são as tops hashtags lá do Instagram, tem uma poluição enorme dentro dessa segmentação. Nossos custos por resultados era altíssimo. A gente tinha uma média de R$3 o custo por clique para levar para o e-commerce. Nosso custo de conversão era de quase R$30. Óbvio, era um relógio caro, então valia a pena ainda, mas a gente falou, vamos tentar reduzir o custo por resultado desse cliente para ver o que a gente podia fazer. E a gente começou a tentar usar o Audience Insight para entender esses seres humanos, né, que gostam de Neymar, que cato essa galera gosta também. Então, boa parte deles solteiros, né? Alguns em relacionamento sério, outros noivos ali, quase ninguém casado, funcionários do governo, gastronomia. A gente falou, vamos ver as páginas que esses caras curtem também, para ver se a gente acha alguma coisa de interessante. E daí a gente começou a ver que quem curte Neymar também curte MC Bin Laden, Condzilla, Rodolfinho, Mano Brown, Yuji Tamashiro, MC Pedrinho, Catra, Livinho, Mindu, Léo da Baixada, e todos os MCs possíveis e imagináveis ali. Uma quantidade enorme ali. O Emicida, o mais famoso ali, o Catra, que já não está entre nós, Pedrinho, Livinho, Mindu, Condzilla. A gente falou assim, essa galera que se interessa por Neymar também interessa por esse tipo de coisa e provavelmente deve ter um investimento muito baixo em cima desses MCs, tirando o Condzilla, que bota lá tubos de dinheiro. O resto de quem deve estar investindo nesse tipo de segmentação é o cara lá da baladinha que está rolando o show durante uma semana desse cara. A gente falou assim, vamos fazer um teste. Tiramos tudo que tinha de segmentação dentro de um determinado grupo de anúncios lá relacionado ao Neymar e começamos a colocar só
os mano ali, MC Livinho, Rodolfinho, blá, blá, blá. Nosso custo por clique, que era de quase R$3, caiu para 18, 30 centavos, e nosso custo de conversão caiu lá de quase R$30 para 3, porque eu continuava falando com a mesma galera, continuava falando com o movimento ostentação, continuava falando com a galera que quer lá o relógio que parece uma frigideira, que tem lá o NR junto ali, porém, numa segmentação muito menos concorrida. Então, essa é uma ferramenta que, para qualquer coisa que a gente queira gerar melhores resultados ali, entender de novo o público que a gente está falando e pensar em segmentações alternativas para fazer teste AB ou coisa do tipo, é novamente uma ferramenta legal para brincar. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim? Alguém já tinha usado essa ferramenta? Sim? Então, legal ali, uma possibilidadezinha ali. Além do Audience Insights, a gente tem uma outra área aqui que é extremamente importante, que é a área de públicos. Alguns de vocês falaram que usam ali, que a gente pode criar um público dentro do Facebook ali. E daí eu tenho o público de tráfego do site, arquivos do cliente, atividade em aplicativos, atividade offline e as atividades relacionadas a perfil comercial e página do Facebook. Esse é um tipo de público personalizado que eu vejo a galera utilizando muito pouco quando eu vou dar consultoria para algumas agências, e na maioria das vezes é uma segmentação que tende a funcionar muito bem ali. Quando ele vai criar um público personalizado com pessoas que a fonte é o Facebook ou o Instagram, o que o Facebook está fazendo aí, gente? Alguém sabe? Com quem que eu vou falar quando eu faço uma segmentação como essa? Cada vez, precisa brigar para responder. Todas as pessoas que interagiram com o meu perfil de Facebook ou com o meu perfil de Instagram, ele vai começar a coletar essas pessoas para eu poder criar uma nova segmentação. É um método nativo de criar segmentação de remarketing dentro do próprio Facebook ou dentro do próprio Instagram. Provavelmente vocês já passaram por algum site ou interagiram com alguma publicação recentemente e aquele cara ficou te perseguindo durante uma semana lá, gritando na sua orelha, falando: não, vai embora, volte aqui, é o último minuto. Já passaram por coisas como essa? Ou só eu tenho azar de me deparar com esse tipo de coisa? Na maioria das vezes, quando a gente começa a fazer uma segmentação mais forte, impactar um volume de gente legal, conseguir fazer com que esse cara continue caminhando ali dentro do meu funil de interação, para depois jogar ele para um funil de captura, é uma forma legal e eu consigo qualificar bem a minha base ali. Eu posso ir lá e falar: qualquer pessoa que interagiu com o meu perfil de Instagram, o perfil de Instagram do meu cliente nos últimos 365 dias até um dia ali. Hoje, para boa parte dos clientes que eu dou consultoria, o que a gente faz é começar com um público de 365, se ele deixar aqui. Crio um público de pessoas que interagiram com o meu perfil de Instagram durante 365 dias, faço um outro de 180, um outro de 90, um outro de 30, um de uma semana e de um dia. Eles estão lá, o Facebook vai começar a captar essa galera, mesma coisa na página de Facebook, o público está pronto lá, a hora que der na telha de eu começar a utilizar essa galera, eu consigo ir recortando: olha, todo mundo que interagiu com o meu perfil na última semana, eu quero fazer um trabalho mais forte, ou, preciso gerar uma conversão, captar um volume de leads mais qualificado ali, consigo falar com essa galera, com quem falou comigo ontem ali, e é só ir criando esse públicozinho ali. Então, dá para a gente criar N públicos ali, tanto de que se envolveram com a página de Facebook, com o perfil de Instagram, e ele coletando essas informações. O mesmo dá para a gente fazer quando a gente fala de pessoas que passaram por um determinado site, e daí eu vou precisar de uma coisinha mágica lá, que é o tal do pixel de Facebook. Vocês já ouviram falar do pixel de Facebook, gente? Sim? Todo mundo sabe o que é? Sim? Vocês usam? Sim?
Tá? Hoje, quando a gente utiliza o pixel de Facebook, né, eu consigo lá mapear na mesma lógica pessoas que passaram pelo meu site nos últimos 180 dias até o último dia. Esse é o tipo de coisa que, normalmente, cria, momento zero, entrou o cliente para dentro de casa, vai lá, instala o pixel no site dele, ou instala o pixel nas landing pages lá, começa a criar público 180, 90, 30, 10, depois você descobre o que você faz com esse negócio, né? Mas começa a criar, deixa ele lá pronto, é um ativo para a gente trabalhar. É a galera utilizando o lookalike de uma maneira muito simplória ali, né? Tem gente que vai lá, pega uma base de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, cria o lookalike e, por padrão, ele sempre vai me dar um público de 1% da população brasileira ali. Então, eu posso pegar qualquer base que for de 1.000 pessoas, 10.000 ou 20.000 pessoas, e ele vai expandir essa base para 1 milhão de pessoas. Eu continuo falando com todo mundo. 1 milhão de pessoas é muita coisa. Então, a gente, às vezes, acaba fazendo uma segmentação baseada num público legal, mas que gera distorção. Eu já dei consultoria para um grupo de casas noturnas da Augusta, e daí uma das formas que a gente utilizava para fazer lookalike é pegar a galera que mais consumiu na noite, então a gente pegava as top 30 pessoas que mais consumiram na casa, que tiveram o ticket mais alto, porque esse é o cara que eu quero que volte, né? Não adianta dar VIP para menino ou para menina que entra lá e só bebe água. Eu quero a galera que estoura champanhe, gasta 1.000, 2.000 reais na noite lá. A gente pegava essa galera e fazia um lookalike dessa base, então ele vai pegar lá uma galerinha curtinha que vai me dar mais 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas não vai adiantar, ele vai continuar não vindo na casa noturna, porque eu estou falando com gente do Brasil inteiro ali. Toda vez que a gente pega uma segmentação de lookalike, o que a galera deveria estar fazendo é pegar essa determinada segmentação ali, e daí eu tenho lá 1,3 milhões de pessoas, que se parece, por exemplo, com a minha lista de alunos ali. Criar um anúncio, digamos que essa fosse a minha base lá de pessoas que foram para a casa noturna, e daí eu quisesse gerar um cadastro para qualificar melhor essa base. Eu deveria estar pensando lá de colocar... Agora sim, né? Eu peguei uma base lá da galera que mais consumiu dentro da minha casa noturna, que tem de 18 a 30 anos, e que frequenta a região da Augusta, por exemplo, e daí meu lookalike normalmente começa a funcionar melhor, porque eu expandi para 1 milhão e recortei de novo. Eu já vi, Facebook, principalmente quando a gente olha os gerentes de conta do Facebook lá, os caras adoram falar de lookalike, falam muito, Deus no céu, lookalike na terra, só que muitos param no usem o lookalike. E daí a gente acaba torrando grana numa segmentação que muitas vezes não está fazendo sentido, porque é um negócio local ali. Então, o lookalike é ótimo, desde que eu esteja fazendo esse recorte ali de público, senão eu estou torrando dinheiro, estou jogando dinheiro fora ali. Faz sentido isso para vocês, gente? Sempre falar com um público menor ali, mais qualificado, é um caminho consideravelmente interessante aí para a gente falar com um público mais bacana. E óbvio, né, testar a segmentação, né, para tudo que a gente estiver fazendo lá, criem 2, 3 conjuntos de anúncios, mesmo que tenha uma verba pequena, né, tenho 100 reais, coloca 30 para um conjunto, 30 para outro, 30 para outro, e teste ali. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Quando a gente vai criar uma campanha com objetivo de alcance, Tá. e aí a nossa ideia e o que o cliente cobra da gente é que aquele criativo seja espalhado para o maior número de pessoas. A estratégia de segmentar tanto assim o público pode atrapalhar ou pode ajudar a gente? Depende o que é o tanto assim e o quanto você tem de verba, né? Tá, eu vou te dar um exemplo, não costuma acontecer sempre, Tá. mas aconteceu. Eu tinha uma campanha e eu tinha 70 mil reais para gastar em um post durante 17 horas.
Tá. Uma verba considerável, Com período tempo bem muito curto. curto. Aí o que a gente acabou durante o dia, eu fiquei o dia inteiro vendo essa campanha, porque a gente precisava achar. Então eu comecei com um público muito grande, Tá. e aí chegou uma hora que o Facebook parou simplesmente de entregar o meu anúncio. Tipo, gastei 23 mil e fiquei lá 4 horas só gastando 23 mil. Aí, a partir do momento que eu segmentei, ele começou a voltar a entregar. Sim. A questão aí é entender também qual que é o público. Qual que era o público aí? É uma clínica odontológica com franquias espalhadas pelo Brasil. Então, aí eu atendo de 18 a 65, mas eu já estava de 25 a 50 anos, mais ou menos, Tá. com interesses em odontologia, sorriso, autoestima, beleza, essas coisas assim. Legal. E você estava fazendo para cada uma das franquias? Essa era uma para Brasil, cidades onde tem a franquia. Então, eu Entendi. tinha um PIN em cada cidade. Mas eu tenho uma campanha para cada unidade depois, fora essa. Que aí é Tá. de tráfego, é outra coisa. Tá. Num caso como esse, eu começaria por uma segmentação talvez um pouquinho mais fechada, né? E consumindo a verba, ver como isso está funcionando e se realmente não estiver consumindo a verba, tentar ou abrir um pouco mais a segmentação ou talvez desdobrar em um outro post, né? Se eu preciso de alcance, não necessariamente esse alcance talvez precise estar concentrado todos no mesmo criativo. Eu preciso chegar em muita gente e dar o recado de, conheça a franquia nova e tudo mais. Às vezes você pode pensar em 2, 3, 4 publicações e ir concentrando na mesma lógica de, se é um público de 18 a 65, fazer um argumento para 18 a X, né, de 30 a 40, a menos que você tenha uma obrigatoriedade de, o cliente está lá pirando que ele quer o engajamento tudo num único post. Nesse caso específico, era um vídeo que foi produzido, então teve valor de produção e tal, e era para divulgar a nova garota propaganda da empresa. Então, Tá. tinha que ser aquele, não podia... Legal, se é vídeo não tem muito para onde correr. Uma possibilidade aí, principalmente se começou a gerar, a campanha começou a ser brecada ali, uma possibilidade é pegar o mesmo criativo, né, a mesma publicação e utilizar formatos diferentes de investimento. Então, fazer uma para envolvimento, que você vai fomentar, curtir, comentar, compartilhar, e fazer um formato utilizando visualização de vídeos, todos concentrados no mesmo criativo. Você pega lá o código do criativo e coloca mais de um formato, normalmente é uma forma de distribuir a entrega. Já fez isso já? A gente, nesse vídeo específico, foi envolvimento, alcance e visualização de vídeo. Tá. Aí a gente só usou segmentações diferentes. Talvez, eu não sei se eu teria que ter usado a mesma segmentação. Pode ser, no caso como esse, tenta a mesma segmentação, com formatos diferentes, e daí, ou mais de uma segmentação, daí dá, ainda mais tendo uma verba que é um pouquinho maior, aí dá para tentar segmentações diferentes, formatos diferentes, ficar acompanhando, ver qual que está indo melhor, e daí tem que manipular a verba, né? Como é um período mais curto, tem que ficar meio uma dinâmica lá de bolsa de valores, né? Ficar de olho e ficar jogando o bidding para o lado para o outro. Legal? Gente, a gente tem mais alguns minutos, queria abrir para tirar dúvidas, perguntas, fazer umas brincadeirinhas aí. Tivemos algumas já. Para quem já está no dia a dia, é tranquilo mexer com o Facebook, gente? Vocês sofrem? Qual que é a dinâmica? Qual que é a dor de vocês aí? Já foi pior, né? Muito pior. Como ferramenta, como plataforma, como tudo. Facebook, eu costumo dizer que é um ato de fé, né? Você faz e reza para ver se dá certo, né? Porque ele dá pau todo dia ali. Eles estão com muito critério, né? Não pode aparecer o corpo, não pode aparecer fita métrica, não pode aparecer isso, não pode comparar, não pode mais nada também. Sim, né? Bem difícil. Dependendo do mercado que a gente está, sofre muito mais, né? Vai trabalhar com uma clínica de estética, por exemplo, tá ferrado, né? Tipo, exposição de pele não rola, né? Se ele achar que tem muita nudez, não rola. O que normalmente eu faço, dou consultoria para uma agência que a gente tem algumas clínicas odontológicas e tem um spa e uma clínica de estética em geral lá. O que a gente tenta fazer é adiantar o máximo a criação, submeter na plataforma, às vezes mesmo quando não está já no período, deixa ela lá já agendado, porque daí se tiver que dar pau, ele já vai acusar que deu pau, e daí você tem mais tempo para refazer as peças. O mesmo com texto, por exemplo, que tem lá a questão de limitação de texto, né? O quanto antes a gente conseguir se planejar para subir a peça na plataforma, normalmente melhora bastante.
Tá? E tentar não ficar infringindo as regras ali. Tipo, dá uma lida na policy, é chata, né? Mas pega lá uns 3 dias, né? Toda vez que você for lá fumar, tomar um café, ler uma partezinha lá para começar a tirar as dúvidas e, passou, foi bloqueado uma vez, não ficar forçando. Vida que segue, tenta outra peça, porque parece que eles fazem birra toda vez que você coloca e fica tentando lá e fala assim, puta, parece que essa pessoa é burra, não está entendendo, né? Daí ele começa a limitar cada vez mais. Mas não tem mágica ainda. Também estão sendo até errados, porque tem coisa que não tem nada disso. Outro dia eu fiz alguma campanha, era até era um coaching nosso, e estava falando que a gente estava fazendo oferta de moradia. Aí eu fui falar, não tem nada disso, aí eles aprovaram. Mas umas 3 dessas, assim... eu comecei eles a não ter passaram. alguns problemas no último mês, né, que começou a dar bastante pau desse de moradia. Eles mudaram algumas regras, começaram a entender algumas coisas de comparativo ali. Às vezes, é uma casa, tipo, você falar que a coisa tá preta lá, ele achar que era assim, ou você colocar uma determinada localização, um bairro, e ele achar que era coisa de moradia. Eu estava com um projeto que a gente estava anunciando uma vaga para uma unidade de Santa Catarina lá, e daí, porque a gente estava falando que era uma vaga de emprego em Santa Catarina, e estava no texto Santa Catarina, ele achou que era de moradia, e daí limitou, tivemos que pedir de volta, daí rodou. Tá? Tem várias limitaçõezinhas aí, a questão de comparação, né? Às vezes lá, colocar a palavra solteiro e casado dentro do mesmo texto, ele já vai vetar, né? Fita métrica nunca, exposição de pele, é bem difícil. Se preparar o quanto antes, normalmente já resolve bastante. É uma chance a mais de dar certo. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer uma pergunta que acho que bastante gente ouve. Quando chega um cliente para você e fala, ele acabou de criar ali uma conta no Instagram e tal, e ele fala, cara, queria aumentar o engajamento e aí, consequentemente, seguidores e tal, por onde começar? Normalmente é o contrário, né? Ele quer aumentar seguidores para depois descobrir se tem engajamento, né? Seguidor é a métrica de vaidade mais bacana do mundo, né? Todo mundo quer ter lá 1 milhão de seguidores para contar no boteco, contar no cabeleireiro, na roda de amigo lá, que tem 1 milhão de seguidores. Um dos pontos, né, tentar entender qual é a verba do cliente e concentrar nos períodos iniciais ali para aumentar a verba, principalmente, né, de impulsionamento de cada um dos posts para aumentar a visibilidade e tentar converter em melhores resultados. Isso já é um caminho ali para... se eu tenho, digamos que você tenha lá R$1.000 para trabalhar por mês o ano inteiro, né? Concentra aí, tipo, R$2.000, R$3.000 nos primeiros meses para tentar dar um fôlego inicial, para trazer mais gente e depois distribuir, ou seja, fazer uma onda inicial é um caminho, né? E tem uma técnicazinha aí que é bem uma gambiarra, mas normalmente funciona para tentar angariar alguns seguidores. Eu costumo brincar que deixa eu pegar... um anúncio meio que esquizofrênico ali, que você fala com você mesmo, mas ele normalmente funciona. Daí eu mostro um exemplozinho como esse, que é fazer um anúncio com o posicionamento só para o Instagram, né? Chamando as pessoas para curtir o seu perfil ou curtir o perfil de Instagram lá da marca, porque na maioria das vezes o que vai acontecer é que quando a gente faz isso, eu começo a aumentar a visibilidade e eu tenho 2 possibilidades de call to action, né? Tanto a pessoa clicar para visualizar o meu perfil, quanto ela clicar na minha arroba e para aumentar a visibilidade do perfil. Não é como um formato de curtidas de página do Facebook, né? Que o call to action já transforma numa conversão, mas normalmente é um caminho extra ali para você tentar aumentar a visibilidade. É o que eu tenho feito com vários clientes que têm essa necessidade de aumentar seguidores. Deixa rodando lá em todo post, impulsionando com uma verba maior e uma campanhazinha para fazer aí um growth hacking, né, o nome da história, ou né, a gambiarra ali. Normalmente, como que tenho feito isso? Pega lá o perfil de Instagram da marca. Vou criar uma campanha com objetivo de tráfego. Vou manter lá a opção de
clique para um site. O posicionamento, vou tirar todos os locais que não sejam a timeline do Instagram. Então, tirar stories ali. Colocar o investimento que for necessário, fazer a parte de segmentação. E na hora de montar o criativo, a URL vai ser o perfil do Instagram. Carregar as imagenzinhas ali. Deixa eu pegar da minha. O anúncio vai ficar rodando lá na timeline, vai chegar, eventualmente, daí vale a pena trabalhar com uma segmentação um pouquinho mais aberta ali, para você ter menos chance de impactar de novo os seus seguidores lá. E um call to action chamando para a pessoa seguir. Pelos meus testes, um ponto que tem ajudado bastante também é, quanto mais pro lado direito aqui tiver arroba, maior a chance da galera clicar, porque boa parte da população brasileira é destro, né? Aí o dedo gordo está mais próximo ali do ladinho direito, aumenta a chance de clique. Na pior das hipóteses, se a pessoa não clicar direto na minha arroba, eu tenho um segundo call to action ali, que é o Saiba Mais, que vai direcionar para o perfil, vai abrir, e daí se tiver com uma timeline bacana, tem um conteúdo legal, é uma chance essa de aumentar seguidores. Tá? Então, concentrando principalmente nos primeiros meses, já tem ajudado ali, bem melhor do que ficar utilizando as ferramentas lá do lado negro da força, né? De ficar seguindo automático, curtindo automático. Eu tenho um projeto que é um e-commerce, o cara estava usando ferramentas de automação, estava pagando lá seus R$70 por mês de automação. A gente pegou essa verba e falou, olha, vamos desligar a ferramenta de automação, vamos pegar a verba que você já usa, colocar para uma campanhazinha como essa de seguidores, continuou trazendo quase a mesma quantidade de seguidores que a ferramenta de automação, só que sem todos os problemas da automação lá, que é, eventualmente, né, você entrar por uma amostra que vai ser depreciada, diminuir engajamento, diminuir entrega, ficar lá mostrando os alertas lá de autentique a conta, porque rolou um login lá do Azerbaijão, outro login da Rússia, porque é onde está o servidor da ferramenta de automação. Então, é uma forma de, normalmente, minimizar aí, e tem dado certo. Legal? Deu para entender isso aí, gente? Sim? Legal. Tem mais? Opa, Diga. tá ouvindo? Tá tudo certo. Muito tem se falado da LGPD, né? Que é a nova lei de proteção dos dados. Sim. E você acredita que isso, de certa forma, irá interferir na captação desse público de remarketing ou na criação do público do Facebook? Ou se sim, já está interferindo, como que vai funcionar? Europa já tem algumas movimentações rolando bem mais forte, né? Então, boa parte dos sites, quando vão coletar cookie, já tem que ter lá, se é um site internacional, tem que ter a notificação, né? Mas ainda assim, ainda consegue coletar bastante coisa. Tem um outro país que criou algumas regras internas para ser um pouquinho mais rígido ali. Historicamente, no Brasil, a gente tem pouco cuidado como usuário, né, pensando em privacidade. A gente segue uma lógica muito relacionada ao mercado americano ali, né, então, pode pegar tudo que você quiser, e boa parte das pessoas sequer sabem como que isso funciona. Então, eu acho que, se realmente for implantado no Brasil com muita força, ou começar a pegar alguns outros países de fora, pode impactar sim. Mas ainda leva um certo tempinho ali, eu acho que para chegar na gente. A primeira grande movimentação foi o Facebook, né, / Instagram, se desconectar de alguns parceiros, como no caso a Experian, né, que era o Serasa Experian no Brasil. Acredito que eles devam se manter meio fechados aí nos próximos anos, para arrumar a casa e tudo mais, mas não acho que deve ter um impacto tão grande. Só dá um pouco mais de trabalho de a gente pensar em algumas formas alternativas, né? Como a gente falou de viagens, ou antes a gente tinha facilidade de pegar uma pessoa que tinha lá uma renda de mais de 10 pau por mês, era só apertar um botão. Hoje eu tenho que pensar em alguns outros métodos, como dispositivos, se o cara usa um iPhone X, ou se ele usa um Samsung S alguma coisa lá, mas acho que deve impactar, pelo menos nesse curto período, deve impactar pouco. Gente, tudo isso, todo mundo expert de Facebook e Instagram, então, de boaça. Deixa eu pegar um último exemplozinho aqui, então, para a gente matar. Cada vez mais, né, a gente vê o Facebook tem criado algumas opções de
posicionamento para os anúncios. Um deles é Facebook Audience Network. Vocês já ouviram falar disso, gente? Sim? Facebook Audience Network basicamente é o concorrente da rede display do Google ali. É um formato que já tem atraído uma quantidade considerável de cliques. Eu já vi muita gente errando em campanhas, errando em segmentações, tirando o posicionamento de Audience Network, né? Recomendo, mantenham lá, a menos que ele realmente não estiver dando resultado, depois que a campanha rodou, ou se ele estiver gerando alguma variação ruim ali da sua campanha, mantenha o posicionamento dele, porque ele tem crescido bastante, já tem hoje muito aplicativo rodando anúncio nativo do Facebook dentro do aplicativo, isso deve crescer cada vez mais ali, então vale a pena, hoje já tem muito aplicativo de joguinho, os aplicativos de relacionamento também, já boa parte deles rodam anúncio de Facebook lá dentro, então é uma forma legal de a gente chegar num público, principalmente o público mais jovem, que eventualmente está usando um pouco menos o Facebook, está usando um pouco mais o Instagram, e a gente quer um local mais propenso a clique. O Audience Network é um local bacana aí. E acho que, por fim, uma coisa também que nas últimas semanas aí, a galera começou a discutir, que deve trazer um fôlego novo para o Facebook. Provavelmente vocês já ouviram, principalmente de cliente, falar assim, mas ninguém mais usa Facebook. Vocês já ouviram isso? Cliente vai lá, porque ele não usa, ele acha que ninguém usa, né? O meu ninguém é diferente do seu, que é diferente do cliente, e com o anúncio do Facebook Dating. Vocês chegaram a ver isso, gente? Então, Facebook anunciou uma nova funcionalidade dentro da plataforma, que é o Facebook Date, basicamente um concorrente do Tinder dentro do Facebook. Então, a gente tem lá um coraçãozinho para encontrar as pessoas. Isso deve trazer um fôlego considerável de usuários para o Facebook. Então, a gente vai logo mais aí nos próximos meses voltar a ter facilidade de falar com o público jovem dentro do Facebook, porque a galera vai está cada vez mais voltando ali para o Facebook. E se a gente for pensar num futuro médio aí, é bem provável que o Tinder comece a ter algumas dificuldades. O Facebook já declarou que a ofensiva dele é perante o Tinder, na hora que os caras desligarem a chavinha lá e falar, olha, vou parar de fornecer API para você, todo mundo vai sobrar pro Tinder, e às vezes uma mudancinha como essa muda bastante o mercado, né? A gente viu há alguns meses atrás, aí, um ano passado e retrasado, a galera toda saindo do Snapchat por causa dos stories, e foi uma grande onda. Então, fiquem de olho, procurem dar uma olhadinha sempre no que está rolando na parte dos anúncios de Facebook, porque tem muita coisa vindo aí. Snapchat teve um fôlego semana passada, né, por causa do filtrozinho de criança. Alguém baixou de novo o Snapchat? E vocês usaram essa semana? Quanto tempo será que dura? Mais uma semana? Provavelmente, né? Então, logo mais o Facebook deve lançar uma máscara de criança também, e daí está todo mundo lá. De novo. Falamos de segmentação, lookalike, duas últimas áreazinhas ali. Facebook tem uma área muito legal chamada planejador de campanhas, né? Que principalmente para mostrar para o cliente, né, o quanto que é o possível resultado da campanha dele, tende a funcionar muito bem. Vocês já viram isso, gente? É uma área bem legal ali, que você consegue colocar a verba que vai ser utilizada, criar um plano, fazer variação de alcance. Já fiz bastante isso dentro da própria reunião com o cliente, de, mas se eu investir tanto, quanto vai dar? Se eu investir tanto, isso a gente já consegue mostrar, trazer um pouquinho mais de vida para o investimento do cliente. E é uma ferramenta bem legal ali. Eles têm investido bastante nessa ferramenta aí. Uma outra área legal, o Facebook tem a galeria de criativos lá, que é o Facebook Creative Hub, onde tem um monte de casezinho mostrando formato de anúncio, carrossel, stories, dá para a gente se inspirar, dá para fazer um monte de coisa legal, principalmente quando você quer colocar alguma coisa um pouquinho mais ousada para o cliente e está com dificuldade de explicar, o cliente não tem uma frequência de uso tão forte, é um formatinho bacana lá para mostrar, para ver criativo e tudo mais.
É isso, galera. Obrigado, espero ter contribuído um pouco com vocês. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigadão.